E hoje traremos a introdução do livro Eu Sou, de Jorge Adorno. Nós faremos durante 365 dias a leitura e a prática das afirmações diárias, explicando o significado de cada um. Ninguém é obrigado a fazer, mas eu garanto que ninguém voltará a ser a mesma pessoa depois de introduzir, depois de conhecer a sua centelha divina, o poder do Eu Sou, o poder do Deus que está dentro de cada um. Então, vou começar agora a introdução do livro Eu Sou. Ao leitor: ponho nas vossas mãos as chaves do saber, do poder e do amor, para a vossa felicidade e ventura. Vossa é a culpa, se não as quiserdes usar. As condições são sempre as mesmas do princípio: saber, querer, ousar e, sobretudo, calar. Estes ensinamentos deveriam ser preparados para um extensíssimo curso interno que abarcaria 365 semanas, ou os 7 anos que exige uma verdadeira iniciação interna. Quem os põe nas vossas mãos as reduziu a 365 dias, carregando naturalmente com as responsabilidades do caso. Deveis saber que Eu Sou é a presença de Deus em cada ser humano. Nunca se deve esquecer isso. Eu Sou é a vida, a luz, a substância, a inteligência e a atividade. Nele vivemos, nos movemos e temos o ser, de uma maneira inconsciente. O objetivo dessas práticas é preparar-nos para sentir conscientemente nossa união com o Pai. Eu sou o Deus íntimo. O homem tem 2 eus, ou está composto de 2 entidades. O eu pessoal, o corporal, o objetivo ou carnal, como o chama São Paulo, e que tem sua própria mente, e o Eu Sou, os quais, por meio de seus atributos, o corpo físico e a mente têm vida e podem mover-se. Cada vez que o homem diz Eu Sou, a substância única da qual Deus formou o céu e a terra se põe em movimento. Que a luz seja feita e o fluido e a vibração se puseram em movimento. Dizer Eu Sou é trabalhar sobre esta luz e, por seu meio, sobre toda a natureza submissa às modificações da inteligência. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor serão salvos, mas somente os que cumprem a vontade do Pai que me enviou. Pois assim também não só é suficiente invocar a presença Eu Sou e cruzar os braços esperando que os pedidos sejam atendidos por obra e graça, ou que alguém os faça sempre por nós. Ao contrário, devemos ser bons filhos, bons pais, bons esposos, bons amigos e bons cidadãos. E em cada um destes postos há muitos deveres para cumprir. Para a realização perfeita é mister certas condições. 1. Ter o corpo são. 2. Ter uma aspiração pura. 3. Ter uma consciência perfeita. Para ter um corpo são é necessário praticar as indicações seguintes que podem ajudar muito. Ao despertar-se, praticar alguns exercícios respiratórios, pelo menos 7 vezes, e que consistem em fazer 7 aspirações rítmicas com maior pureza do pensamento. Qualquer exercício é bom, porém indicamos o mais simples e menos prejudicial. Aspirar lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 8 palpitações do próprio coração, ou 8 segundos. Reter o alento durante 4 segundos nos pulmões. Exalar o ar durante 8 segundos até esvaziar totalmente os pulmões. Reter os pulmões vazios durante 4 segundos. Se se pode praticar este exercício mais de 7 vezes, é melhor.
Depois dos exercícios respiratórios, é muito recomendável praticar outros exercícios de ginástica sueca durante 4 a 5 minutos para conservar a flexibilidade da coluna vertebral. Depois destes exercícios, já se poderá começar com a afirmação de cada dia, como será explicado depois. É necessário banhar-se frequentemente, sem castigar o corpo com água muito quente ou fria. Os banhos de sol no corpo, menos na cabeça, são muito úteis. Curar a prisão de ventre. Para este fim, tomar de meia em meia hora 30 gramas de água pura, isto é, 1 colher de sopa. Fazer uso de bastante frutas e lavar os intestinos com um clíster de água morna, pelo menos uma vez por semana, até que se normalize a digestão. É permitido comer e beber de tudo, empregando o bom senso, usar e não abusar. A saúde mental e a tranquilidade de consciência são muito necessárias para a aquisição da saúde do corpo. O sexo tem que ser controlado com prudência. Os vícios solitários e antinaturais abrem no invólucro áureo certas fendas por onde penetram os elementais inferiores, os quais amiudamente dão passagem a certos elementários, chamados espíritos, para dar vazão às suas paixões e baixos desejos. Estes vícios e a luxúria inutilizam a ação do eu sou em seu corpo-templo. Nunca o aspirante deve criticar ou julgar os demais. É necessário mastigar suficientemente o alimento. Cada tipo tem que buscar o alimento e a vida mais adequada para seu temperamento. O tipo físico, caracterizado pela largura e robustez das mandíbulas, tem que vigiar a marcha do estômago, fígado e intestinos. O tipo mental, dos pulmões, e o espiritual deve revigorar os órgãos sexuais com respirações profundas e banhos genitais com água fresca. O exercício da afirmação diária consiste em sentar-se em posição ereta e entrelaçar os dedos das mãos, tendo as polpas dos polegares encostados uma na outra. Depois disto, formular o desejo e aspirar a obtê-lo com muita nitidez, decisão e certeza. Logo, inspirar lentamente pelo nariz até encher os pulmões. Reter o alento o maior tempo possível, mas sem se fatigar. É muito benéfico, durante esta retenção, rezar o Padre Nosso, conforme o ensina o Mestre no Evangelho, e meditar no significado de cada frase. Tal como explicamos em nossa obra A Magia do Verbo, dirigindo cada pedido a um centro magnético do corpo. Ao exalar, deve afirmar em voz baixa, porém audível, a afirmação do dia, 7, 14 ou 21 vezes. Porém, durante o dia e sem exercícios respiratórios, deve afirmar centenas de vezes, com a mente atenta e consciente no que se afirma. Quem mantém os seus pensamentos em um ideal infalivelmente o realizará. O pensamento é o homem. Tal como pensa o homem em seu coração, assim é ele. Durante a prática, é mister distanciar-se da mente toda tristeza, preocupação e dúvida, porque estes estados atraem ao corpo átomos negativos. Invocar eu sou, aspirar com alegria e inspirar com força, extermina todos os átomos destruidores do corpo. Eu sou a presença divina que ilumina todo aspirante que quer dedicar-se à vida superior para descobrir todas as sabedorias das idades. Sua dedicação o dotará de um caráter imaculado e será sexualmente forte e domador de suas férias internas. Estes ensinamentos herméticos se praticavam há milhares de anos no Egito e eram revelados somente aos merecedores deles. O aspirante deve saber que ele é o único modulador do seu mundo e copartícipe de formular o dos outros por meio dos seus sentimentos, pensamentos e atos. Desta maneira, nunca deve esquecer do seu dever permanente de carregar a mente, o corpo, o lugar, o mundo e toda a atividade com o amor de eu sou, e o próprio mundo se converterá em paraíso.
3 vezes ao dia. Deve praticar concentração durante 5 minutos de cada vez. Nestes momentos, deve emudecer o externo ou fechar a porta do aposento, como Jesus ensina. Deve meditar em silêncio e logo chamar a presença. Eu sou a presença de Deus em ação. E todo desejo construtivo se realiza como por milagre. A meditação durante os 5 minutos deve ser como uma invocação da mente pessoal objetiva. Eu sou a afirmação será como a resposta de eu sou a invocação. Exemplo, o aspirante quer ajudar o governante de seu país, então deve proceder da maneira seguinte. Pensar que o governante é um homem justo, reto, honrado e que foi eleito por merecimento para dirigir sabiamente a nação, mesmo que ele não possua estas virtudes e que não esteja praticando seus deveres. Deve o aspirante abrir canais com a luz do eu sou nesse governante e despertar-lhes estas virtudes e fortalecê-lo no cumprimento dos seus deveres. Praticar o exercício respiratório descrito anteriormente e ao exalar deve afirmar. A afirmação será: eu sou o acerto, a justiça e a retidão deste governante. Desta maneira, o discípulo se converte em salvador do mundo e não como creem alguns que, por meio da revolução e derramamento de sangue, podem melhorar a situação. Foi-nos ensinado que quando um homem diz com pureza eu sou, projeta uma espécie de fogo de cor violeta que consome e dissolve toda a criação discordante de sua aura. É a chama da sarça de Horebe, a chama do puro amor divino, que está esperando o sentimento e o pensamento do homem para converter-se em ação dinâmica em sua mente, corpo e aura, e para limpá-lo de toda imperfeição. E assim eu sou poderá derramar através dele amor e poder sem entorpecimento. Todo homem arrasta um saldo de erros através de sua larga existência no mundo. Com pensamentos e evocações discordantes, ele criou na atmosfera que o rodeia formas nocivas, horríveis e desagradáveis que atuam segundo suas índoles de vibrações. Porém, por outro lado, eu sou Deus em ação, emana sempre um fogo consumidor de toda impureza e formas malignas criadas pelo homem, e é ao homem a quem toca aplicar a chama do amor divino para destruí-las, consumir todas as suas próprias criações e purificar a mente, o corpo e o seu mundo. Este é o perdão dos pecados. Esta é a liberação de todas as limitações e imperfeições. Cada indivíduo deve purificar-se de suas próprias criações mediante o amor a seus semelhantes. Ninguém se pode salvar sozinho, pois para salvar-se tem que salvar aos demais com ele. Ninguém pode escapar à lei do amai-vos uns aos outros. Inúteis são as igrejas, as orações, as religiões e as escolas sem esta lei. Todas elas, com seus monumentos, não se podem nivelar com esta frase de 5 palavras: amai-vos uns aos outros. Antes de pensar em si mesmo, deve pensar nos demais. Eu sou a chama do amor divino que purifica a substância mental, emocional e física. Dissolve, consome em meus irmãos e em mim todo o imperfeito e vivifica nosso coração para amar como o eu sou ama. A chama do amor divino acelera as vibrações dos 3 corpos a um tal grau que no indivíduo nenhuma imperfeição densa ou baixa pode subsistir. Só o amor divino aos demais pode obrar este prodígio e exercitar o discípulo para convertê-lo em mestre e salvador do mundo. O reino de Deus é o reino da chama do amor, do qual nos fala Jesus em seu sermão da montanha. Pedi o reino de Deus e o seu reto uso, pois o reino, a chama do amor, é todo gozo, vitória, liberdade, perfeição, glória, beleza, abundância. Todos estes dons devemos criá-los no próximo para que se reflitam em nós e para que a personalidade seja consumida com seus medos e seus temores. O uso consciente das afirmações diárias, em proveito do próximo, ativa e projeta o fogo divino com maior facilidade, e assim se cumprem as palavras de Jesus quando nos disse: maiores coisas fareis.
A chama divina é a fonte de todo o poder que emana do coração de Deus. Somente pelo uso constante, com consciência e altruísmo, o aspirante aniquila aos dois ladrões da felicidade humana que são o temor e a dúvida. Todo indivíduo pode chegar à perfeição nesta terra, porém nem todo ser humano quer chegar a ela. Quando o homem mantém com suficiente determinação sua atenção em eu sou, a perfeição se manifestará em todas as experiências de sua vida. Eu sou fabricante de magos, diziam ser audaz. Porém, assim como para fabricar ouro se necessita de ouro, assim também para fabricar magos é mister seres com substâncias de mago. Continuação amanhã.